Senhores e senhoras, boa noite. O segundo seminário online do ensino profissionalizante é uma das ferramentas educativas que possibilita uma ação no contexto da formação em um ambiente reflexivo. Nesta perspectiva, faz-se necessário realizar um momento como este, para que educadores, educandos e a comunidade escolar como um todo se apropriem dessas informações, visando a construção socioeducativa. Esta iniciativa busca oportunizar a todos e todas uma inter-relação com as questões da educação profissional, no caráter presencial e à distância, no contexto qualitativo, para que estudantes e a comunidade informem-se e atualizem-se sobre este fazer educativo. Neste momento, inicia-se o segundo seminário online do ensino profissionalizante, que traz o tema A Tecnologia e sua importância como mecanismo educacional no contexto de formação profissional. Convidamos para participar da solenidade as seguintes autoridades: Excelentíssima Senhora Vice-Prefeita Municipal, Maria de Fátima Mulazani. Ilustríssimo Senhor Secretário de Educação e Cultura, Professor Jorge Citó. Ilustríssimo Senhor Alessandro Girardi, Diretor da Unipampa, Campus Alegrete. Ilustríssimo Senhor Luciano Pacheco, Diretor do Garra Unopar. Ilustríssimo Senhor Jorge Botelho, Diretor da Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles. Ilustríssima Senhora Giane Cardoso da Rosa, representando o Instituto Federal Farroupilha. Ilustríssima Senhora Edilma Machado de Lima, representando a UERGS. Ilustríssima Senhora Lucélia Rodrigues Martins, representando a URCamp, Campus Universitário de Alegrete. Ilustríssima Senhora Denise Aurélio, coordenadora do Polo ETEC Brasil. Convidamos os presentes para entoarmos o hino nacional.
avenidas, nessas escolas, vamos, gente, aclamada Brasil. Também prestigiam esta solenidade Ilustríssima Senhora Diretora-Geral da Secretaria de Educação e Cultura, Professora Elza Alves. Ilustríssimo Senhor Flávio Poitevin, Diretor do Museu do Gaúcho. Ilustríssima Diretora de Educação da Secretaria de Educação e Cultura, Professora Tayana Machado. Ilustríssimo Senhor Ricardo Franco Pradel, representando o Centro Empresarial. Professores e alunos da Escola Lauro Dornelles. Professores e alunos do Instituto Federal Farroupilha. Alunos da UERGS, comunidade em geral. O seminário online visa informar e interagir com a comunidade escolar participante, objetivando uma interconexão no campo da tecnologia da informação, no sentido de avaliar, construir perspectivas e alternativas reais para a qualificação profissional, surgidas dos anseios democráticos dos estudantes que protagonizam este modelo de formação presencial e à distância, no sentido de preparar técnicos para o mercado laboral. Nesta perspectiva, queremos objetivar a participação dos sujeitos da aprendizagem com a apresentação de produções práticas e ou teóricas construídas coletivamente nas instituições educativas mediadas pelos professores no contexto ensino-aprendizagem. Convidamos para fazer o uso da palavra o diretor da Unipampa, Campus Alegrete, senhor Alessandro Girardi. Bom, boa noite a todos. Boa noite à nossa vice-prefeita, Maria de Fátima Mulazani. E ao cumprimentar ela, cumprimento todos os demais membros da mesa e ao público que hoje está aqui, tanto ao público presente fisicamente, quanto aqueles que estão assistindo online, virtualmente, a este seminário. E essa é uma coisa interessante que a tecnologia nos proporciona hoje, é que essa interação entre as pessoas, que ela pode acontecer mesmo as pessoas estando localizadas a uma distância uma das outras. Então, este seminário online é uma prova de que é possível hoje utilizar, as tecnologias para o desenvolvimento, principalmente da parte educacional, que com certeza será uma forma mais comum de acontecer educação no nosso país e no mundo inteiro no futuro. Então, queria dar as boas-vindas a todos, que todos tenham um bom seminário, a segunda edição já do seminário online de ensino profissionalizante, e a Unipampa, a Universidade Federal do Pampa, se coloca sempre à disposição para ajudar, para colaborar para a organização do seminário. Apesar da gente não ter aqui, não atuar no ensino profissionalizante diretamente, a gente acredita que todos os níveis de ensino são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso país. Então, desejo a todos um bom seminário, uma boa noite. Convidamos para fazer o uso da palavra o secretário municipal de Educação e Cultura, professor Jorge Citó. Uma boa noite a todos e a todas. Queremos saudar a nossa vice-prefeita, Maria de Fátima Mulazani, saudarmos os representantes das instituições parceiras, já nominados pelo protocolo, da UERGS, do Instituto Federal Farroupilha, da Urcamp, da Unipampa, Garra, Unopar, das nossas escolas estaduais, também o polo do ETEC Brasil, saudar aos alunos das nossas instituições de ensino profissionalizante, segmentos da comunidade, representantes da Secretaria Municipal de Educação, comunidade acadêmica da Unipampa, que dá o respaldo tecnológico para a realização desse evento. Certamente, o seminário online, segunda edição, seminário profissionalizante,
vincula-se a todo um processo de formações que nós temos desencadeado no âmbito do município de Alegrete. Que bom que a gente pode estabelecer esses processos de cumplicidade e usando de um instrumento hoje que é a questão tecnológica como forma de estar democratizando e potencializando a qualificação da nossa juventude e dos nossos educadores. Nós, nesse momento, estamos com mais de 10 pontos conectados, mais os polos da Universidade Aberta do Brasil, polos ETEC Brasil, as nossas instituições como Lauro Dornelles, Emílio Zuneda, Garra Unopar, Alda Crespo, que é uma instituição municipal que é do campo, daqui do nosso distrito do Passo Novo, também conectado. Isso dá uma dimensão de como um evento dessa natureza pode ter amplitude, pode estar democratizando o conhecimento na perspectiva qualificadora. Nós estamos junto com parceiros como a professora Maria Cristina, que também é a nossa representante aqui junto à instituição Unipampa, presta serviço conosco junto à Secretaria de Educação como voluntária e tem sido uma incentivadora de mecanismos dessa natureza. Nós já estamos nesse momento com mais um aspecto extremamente importante, que é a assinatura do convênio que institui o Polo da Universidade Aberta do Brasil em Alegrete, e exatamente transitando por dentro de uma universidade como a Unipampa e fazendo com que nós possamos estar vivenciando o processo educativo presencial com a questão da educação à distância. Ambas as culturas com processos hoje potencializados, tendo como referência a Unipampa. Quando nós paramos para discutir num evento dessa natureza, e Alegrete com vários outros municípios, eu citava o Instituto Federal Farroupilha, Escola Dr. Lauro Dornelles, o EMEI da Alda Crespo, o Colégio Emílio Zuneda, Polo do ETEC de Santa Maria, Polo do ETEC de São Borja, Polo do ETEC de São Lourenço, Polo do ETEC de Canguçu, Polo do ETEC de Bagé, Polo do ETEC de Cruz Alta, a Unopar, a Universidade da União da Vitória do Paraná e a Universidade Antônio Meneghetti, demonstra o quanto é importante o papel de uma universidade, que tem hoje a sua função na trilogia ensino, pesquisa e extensão. Começa com um evento dessa natureza e com os parceiros também de universidades aqui na mesa representados, a cumprir com a sua função social, que é se alastrar pelos segmentos da comunidade, fazendo com que o ensino, a pesquisa efetivamente construída, seja um mecanismo que possa ser alcançados juntos num processo participativo em relação às demandas da comunidade. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, queremos cumprimentar a todos os parceiros e parceiras e dizer, mais uma vez, que nós nos sentimos felizes e estarmos abrindo um evento dessa natureza pela amplitude que ele tem, pelo significado e por estar potencializando a reflexão do ensino profissionalizante e trabalhando no processo acelerado, eu diria, e ampliado de qualificação de recursos humanos. Parabéns a todos e um excelente seminário a todos nós. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a vice-prefeita municipal, Maria de Fátima Mulazani. Uma boa noite muito especial aos componentes aqui da mesa, secretário e os representantes, especialmente a Unipampa, por sediar esse encontro, onde a partir daqui teremos uma relação em rede com praticamente toda a região e além da nossa região aqui da Fronteira Oeste. Saudar especialmente aos professores, alunos que nessa noite, de forma presencial, participam do seminário online. É o segundo seminário, e nós queremos trazer a satisfação e a alegria representando o prefeito municipal neste encontro. Porque além de promover a troca e o conhecimento e a integração, e com a velocidade com que o conhecimento hoje tem sido levado aos vários recantos do Brasil e do mundo, porque a gente está em rede, não se sabe aonde que a rede chega, quando se trata de tecnologia e a tecnologia da informação. Mas quando ela vem a serviço da formação e do conhecimento, que me parece que esse é o desafio que temos todos nós, de que com toda essa aceleração tecnológica,
a gente seja capaz de produzir o conhecimento para mudar a vida da gente no lugar onde a gente vive. E esse é o desafio que está colocado para todos nós, para as instituições formadoras, para as universidades, aos polos que estão nos acompanhando, em todas as nossas, nos 10 pontos que nós temos conectados. Me parece que esse é o grande desafio da formação. E o tema, como ensino profissionalizante, coloca para todos. Professores, os que ensinam, educadores, que trabalham com a formação e que tentam produzir um conhecimento que seja adequado às necessidades do mundo atual. E que a cada dia muda, e que a cada dia nos provoca e nos desafia. Então, eu desejo a todos um bom seminário e que as conexões sirvam para conectar cada vez mais a vida e aos sonhos que todos nós desejamos que venha qualificar a vida e os projetos de futuro para todos nós. Bom seminário. Convidamos os presentes para entoarmos o hino rio-grandense. Como aurora precursora no farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nessa ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Neste momento, desfaz-se a mesa oficial. Queremos saudar a presença do Colégio Emílio Zuneda e do diretor Valdoir. Sejam bem-vindos. Queremos convidar neste momento a palestrante da noite, professora Giane Cardoso da Rosa, que abordará o tema TICs na educação profissional e tecnológica. Professora Giane é professora dos cursos técnicos e graduações de informática no Instituto Federal Farroupilha. Também é coordenadora do curso de manutenção e suporte em EAD, programa ETEC Brasil, com o Instituto Federal Farroupilha. Tem mestrado em Ciência da Computação, especialização em Informática na Educação e especialização em Educação à Distância, com ênfase na docência e na tutoria em EAD. Com vocês, a professora Giane Cardoso da Rosa. Alô, boa noite. Peço inicialmente desculpas pela voz, está um pouquinho fraca em função de um resfriado, mas aí quando vocês não entenderem alguma coisa, né, vocês só façam um sinal para mim que eu posso repetir, tá? Bom, então, como eu já fui apresentada, eu sou professora lá do Instituto Federal Farroupilha e há muito tempo já eu trabalho com as tecnologias na educação, tá?
Bom, então, o que eu venho fazer aqui hoje é um chamamento, tanto para alunos quanto para professores, porque no nosso dia a dia a gente passa o dia usando tecnologia, muitas vezes a gente nem se dá de conta de que está usando tecnologia, né? Mas por que não trazer isso para a sala de aula? Né? E não só trazer por conta dos professores. Eu acho que um pouco também está na hora da gente, nós também, como alunos, tentar levar essa tecnologia para dentro da sala de aula. Tá? A qualquer momento, então, embora seja uma palestra, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma troca, para não fique só unidirecional, vocês podem fazer. Bom, então hoje a gente vai falar sobre NTICs. Coloquei NTICs porque, se vocês forem olhar na internet, quando a gente fala em TICs, o termo agora já ganhou mais uma letrinha. Já ganhou um N de novas tecnologias de informação e comunicação. Mas o que vão ser essas novas tecnologias de comunicação e informação é o que a gente vai ver agora. Então, olha só. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em tecnologia, o que nos vem à mente? Computador, né? Todo mundo pensa em computador, ou quase todo mundo. Tecnologia, computador. Sim, é computador. Mas aí eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Deem uma olhada. São exemplos de tecnologia? Não, né? Um pouquinho defasadas, mas são tecnologia. Ou seja, se eu perguntasse há uns 10, 15 anos atrás algumas dessas tecnologias, até mais tempo, né? Algum tempo atrás essas tecnologias estavam, digamos, na moda, né? Hoje elas já são tecnologias desatualizadas. Ou seja, as tecnologias a gente vai estar sempre correndo atrás delas, seja na sala de aula, seja fora da sala de aula, seja no ensino básico, profissional, tecnológico, graduação, pós-graduação. A gente não vai parar nunca de correr atrás da tecnologia. Tá? Então, essas certamente não são as tecnologias que vocês devem ter pensado nessa hora. Eu já usei algumas delas, e sei que alguns de vocês também já usaram várias. Tá? Mas já não faz mais sentido, né? Elas já foram substituídas por tecnologias mais recentes. E agora? E essas aqui? Essas letrinhas aqui que aparecem querem dizer alguma coisa para vocês? Essas vocês usam? Essas usam, né? Quem não precisou, numa viagem, num lugar distante, que não conhecia nada de um GPS? Um GPS salva muitos de algumas situações, né? Então, hoje, se a gente for olhar jovens, tu fala YouTube, todo mundo sabe o que quer dizer. Né? Então, essas novas tecnologias que a gente tem hoje, o que a gente pode fazer com elas? A gente tem que estudar uma forma de trabalhar elas também nos nossos cursos, em todos os cursos. Né? Então, aqui tem várias tecnologias representadas que a gente simplesmente conhece pela letrinha. Né? O que é aquele Fzinho ali? Facebook. Quem não dá uma olhadinha no Facebook antes de começar a aula, né? Chega em casa, né? Vai tomar um banho, vai olhar, dar uma olhadinha no Facebook para ver se entrou alguma novidade, né? Alguém colocou alguma coisa. Então, pessoal, todos nós sabemos que os jovens atuais eles estão totalmente conectados com essas tecnologias. Por quê? Porque para eles faz parte do dia a dia deles. Para nós, talvez essas tenham feito parte, né, da nossa juventude. Mas, para os jovens de hoje, essas são as tecnologias que eles dominam com muita facilidade. E que, para muitos professores, foge esse conhecimento. Tá? Então, se eu tenho todas essas tecnologias, eu tenho que ver como é que eu posso inserir elas no meu dia a dia, né, de maneira a tirar proveito delas. Tá? Então, se eu fosse perguntar para vocês, mas e se eu pensasse o que é tecnologia, afinal? Se eu sei que é tudo aquilo ali, o que seria tecnologia? Então, aqui eu tenho, de uma maneira bem ampla, qualquer artefato, método, técnica, criado pelo homem para tornar seu trabalho mais leve, né? Sua locomoção e sua comunicação mais fácil, ou simplesmente a sua vida mais agradável e divertida. Né? Então, de uma maneira bem simples, isso é tecnologia. Então, tecnologia são artefatos, métodos e técnicas. Tá? Se eu fosse trabalhar alguma coisa mais elaborada,
eu poderia dizer que tecnologia é o conhecimento técnico e científico. Olha que agora já mudou a roupagem, né? Conhecimento técnico, científico e as ferramentas, processos e materiais utilizados a partir de tal conhecimento, né? Então, ou seja, eu vou utilizar conhecimento técnico e científico para desenvolver, então, tecnologias. Bom, então, de maneira geral, tudo que é ferramentas e máquinas que nós temos hoje, que automatizam vários tipos de atividades, são tecnologias. Métodos ou processos de construção de trabalho também são tecnologias. Bem comuns hoje, tecnologia da informação, que se fala nisso a toda hora. Tecnologia móvel, né? A tecnologia dos celulares também é uma outra. Qual é o tempo? Só para não me perder. Tá? Bom, mas e na sala de aula? O que acontece? Se eu perguntar para vocês, quadro negro e giz é tecnologia? Não? É? Sim? Não? É tecnologia. É tecnologia. E não adianta a gente dizer assim, bom, mas é uma tecnologia ultrapassada. Não, toda a tecnologia que nós temos hoje disponível na sala de aula, ela é uma tecnologia importante. A única diferença é que nós temos mais tecnologias hoje para a sala de aula. O que a gente não pode ficar é só com uma tecnologia. Então, que me desculpem os outros, mas normalmente a gente vê assim, ó, ninguém mais aguenta a tecnologia do giz e guspe. Já ouviram falar nesse termo? Bem chulo? Né? Ninguém mais aguenta. Por quê? Porque o estudante ele passa o dia inteiro no seu trabalho, no celular, Facebook, e aí ele chega na sala de aula, o que acontece? Está lá a Giane, né, no quadro, escrevendo toda a aula, ditando, quando estão conversando muito. Então, isso já não atrai mais o jovem, né? Isso já não atrai mais. E não só a nível técnico, mas até é difícil no ensino básico também manter as crianças, né, os alunos motivados. Então, o que a gente pode fazer? Então, as tecnologias que a gente tem, que é o quadro, né, os livros, os jornais, as revistas, elas continuam todas sendo muito importantes no dia a dia. O que a gente tem que procurar um pouquinho mais é diversificar o nosso dia a dia, principalmente a nível de instituição de ensino. O que a gente tem que procurar é isso. Então, eu sei que não dá para, de uma hora para outra, querer inserir tecnologia, querer mudar todo o quadro. As coisas não acontecem dessa forma. Infelizmente, as tecnologias elas evoluem tão rápido que não tem como a gente evoluir no mesmo ritmo. Tá? Então, se do lado aqui está representado um livro, um quadro, do outro lado nós temos uma lousa digital. Então, essa lousa digital, hoje nós temos 4 dessas disponíveis lá nas salas do laboratório de informática, no prédio de informática lá no Instituto. O que elas vão possibilitar? Elas vão possibilitar não só o professor colocar a apresentação dele do PowerPoint naquela lousa, mas vai permitir a ele fazer anotações, mudar de página, fazer alguma anotação a mais e salvar no final. Vai permitir que o aluno também participe mais, porque eles são incentivados, eles gostam de usar essa tecnologia. Claro que não é de uma hora para outra. No momento que os quadros foram colocados lá, é preciso chamar os professores e dar esse treinamento para eles. Né? Então, se eu tenho tecnologia disponível, eu preciso, em primeiro lugar, tentar formar o pessoal para trabalhar com essa tecnologia. Tá? Bom, isso aqui, pessoal, é uma aula no Convento dos Jerônimos, em Portugal, esse ano. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que os países da Europa, normalmente, como eles têm uma quantidade muito grande de museus e eles têm faz parte do dia a dia deles visitar museus. A gente, muitas vezes, só visita quando a gente vai numa outra cidade, né? Os da nossa cidade a gente não conhece. A gente conhece os das outras cidades. Aí a gente vai no museu, a gente vai na entrada da cidade, no ponto turístico. Então, eles têm uma cultura muito grande de levar as aulas para dentro dos museus, né, e das instituições. Então, isso também eu acho bastante interessante. Então, ou seja, a tecnologia evolui, mas as antigas formas de ensinar, elas continuam. Eu estou aprimorando algumas delas, eu estou melhorando, mas eu não estou simplesmente, não, a partir de agora é tudo no computador, né? Agora a gente não vai escrever mais uma linha, não serve, não é bem assim as coisas.
Bom, o que nós temos hoje, então, para a educação técnica de nível médio? Por que até, muitas vezes, pessoal, todas essas tecnologias aqui, ó, nós teríamos elas disponíveis também para o ensino básico, né? Só que, muitas vezes, a gente tem que saber tirar proveito dessas tecnologias. O ensino técnico, o ensino médio de maneira geral e o técnico, eles têm facilidade de trabalhar com essas tecnologias no seu dia a dia. Então, eu acho que eles são os que estão mais preparados para isso, né? Então, internet, Facebook, a assinatura digital, as assinaturas digitais para TV, o YouTube, o Wi-Fi, né? Então, são tudo tecnologias bastante presentes hoje e que muitas vezes, quando o professor chega em sala de aula, ele vê o aluno ali, né, bem distraído no seu celular, né, porque a aula não está muito lá interessante, ele não está gostando muito, então ele, né, vamos dar uma olhadinha se não chegou uma mensagem nova para mim, tá? Então, todas essas tecnologias hoje eu tenho disponível na sala de aula. O que eu posso disso aqui levar, então, para a sala de aula? Bom, então eu tenho que achar um mecanismo de carregar aquilo ali para a sala de aula, tá? Que vantagens eu teria de utilizar elas na educação? A primeira dessas vantagens, pessoal, que a gente tem que saber, tem que lembrar é a seguinte, ó. A maioria dos estudantes hoje tem disponível essa tecnologia. Então, se a maioria tem disponível, claro que não vamos entrar aqui, eu coloquei assim, ó, salvo alguns estados, porque a gente sabe que nem todos os estados do Brasil, né, estão na mesma situação. Mas aqui, a nível de Rio Grande do Sul, se a gente for visitar o nosso estado, de maneira geral, nós temos nas instituições, bastante instituições com laboratórios de informática, e mesmo se eu não tenho um laboratório de informática, os meus alunos têm em casa computador. Então, eu posso dar uma atividade extra classe para eles e essa atividade envolva informática, porque ele vai gostar de fazer. Teve um final de semana, uns 2 finais de semana atrás, que o meu sobrinho, ele convidou os colegas para ir fazer um trabalho lá na casa da minha mãe, com quem ele mora. Ele usa o computador e os colegas dele todos, né, também têm computador. Então, em sala de aula eles não têm, mas a professora passou para eles uma atividade no qual cada um tinha que fazer a sua parte, gerar um único arquivo e era no computador. Ou seja, eu não posso ficar presa a dizer que, bom, mas na minha escola, na minha instituição não tem, então eu não vou pedir. Não, se os meus alunos têm, se eu conseguir visualizar isso, eu posso, então, pensar em levar isso para eles, porque eles vão gostar de fazer, eles vão gostar de participar. Uma outra coisa é que os estudantes hoje eles têm muita familiaridade com essa tecnologia, né? Então, já é chamada Net Generation, né? Porque é a geração internet. E, de maneira geral, essas novas tecnologias também vão permitir formas diversificadas de interação, comunicação e, por que não, de aprendizagem, né? Por que não aprender com os outros também? Bom, só que nem tudo é maravilha, né? Muito bonito levar a tecnologia para a sala de aula, muito bonito dizer isso. Só que, claro que no nosso dia a dia a gente vai enfrentar bastante dificuldades. Primeira grande dificuldade é a própria capacitação dos professores para usar essas novas tecnologias, né? Exatamente porque não faz parte de maneira tão, digamos, intensa do seu dia a dia. Muitos usam computadores, muitos têm celular, a grande maioria tem celular, mas a grande maioria muitas vezes não dispõe do tempo para ficar usando essas tecnologias e explorando elas melhor. Então, essas dificuldades técnicas e operacionais acabam sempre travando o processo. Uma outra grande dificuldade é a utilização adequada dessas TICs na sala de aula. Porque a Giane pegar uma apresentação dela, como essa, e eu levar para uma turma do técnico em informática, simplesmente não vai adiantar. É a mesma coisa se eu tivesse dado para eles um texto no papel e ter feito a leitura e comentado com eles. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, que levar a tecnologia para a sala de aula não é simplesmente mudar o formato. Tirei do texto e passei para o PowerPoint. Isso não é nova tecnologia, isso não é usar a tecnologia. Quando a gente explora a tecnologia, a gente vai trabalhar uma aula no qual o aluno tenha que construir alguma coisa, que ele tenha que buscar alguma coisa, tem que ter um fechamento, tem que ter um acompanhamento,
Então, de maneira nenhuma, largar os alunos dentro de um laboratório de informática, pesquisem aí sobre um tema, vai ser utilizar a tecnologia na sala de aula. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Tudo que a gente vai fazer tem que ter um propósito. Se eu quero utilizar, o que aquele aluno vai tirar de proveito daquilo ali? Se eu passei um vídeo na minha sala de aula, eles vão adorar o vídeo. Mas se no final do vídeo eu disser, bom, tudo bem, página 18 do livro, né? Para que serviu o vídeo? Né? O trabalho com vídeo já é feito há muitos e muitos anos nas escolas. Está mudando só a mídia. Antigamente a gente via em DVD, né? Ia para uma salinha separadinha, preparada com DVD. Hoje o aluno assiste em casa, no YouTube, no seu computador, ou o professor conecta no YouTube e ele já assiste ali. Mas o que é importante é, essa tecnologia que a gente leva tem que ter um propósito. Ela vai chamar o aluno? Vai. Mas se todo dia tu fizer a mesma coisa, ele vai se cansar tanto quanto ele se cansa do nosso, da nossa falação do dia a dia. Tá? E uma outra dificuldade é essa sensibilidade para enxergar nessas tecnologias potencialidades educacionais. Né? Enxergar que eu posso ir além, porque eu posso realizar trabalhos em grupos, né, interativos, cada um na sua casa, né? Então eu posso explorar bem mais essas novas tecnologias. E a maior de todas as dificuldades é tempo, né? Tempo, muitas vezes, do professor, que infelizmente ele passa o dia inteiro em sala de aula e ele ainda tem que, depois da aula, chegar e ainda trabalhar em cima dessas TICs. Elas vão exigir um tempo muito maior de preparação da aula do que simplesmente se ele levasse um tema para copiar no quadro ou para xerocar. Né? Então, o tempo realmente é um fato bem dificultoso para a nível de professores. Bom, claro que eu não poderia, quando eu falo que eu posso usar todas aquelas tecnologias, aonde que hoje eu estou tentando inserir elas? De que maneira eu estou tentando inserir? No programa ETEC Brasil. Esse programa, ele foi lançado em 2007 e o objetivo dele é a educação profissional e tecnológica na modalidade à distância. Qual é o grande objetivo desse programa ETEC? Ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, seja ele concomitante ou subsequente, público, gratuito e em regime de colaboração União, Estado, Distrito Federal e município. Ou seja, nesse programa cada um dá a sua parte, né? Cada um vai contribuir com alguma coisa. E todos envolvidos em profissionalizar, né? Em levar a educação profissional a nível médio, técnico de nível médio. Tá? Bom, então, de maneira geral, só para nos situarmos, se vocês pesquisassem também esse tema, educação à distância, alguns anos atrás, vocês veriam que a educação à distância ela é muito, mas muito antiga. Só que a forma como a gente enxerga hoje a educação à distância, a gente enxerga hoje ela como uma modalidade educacional, no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem vão ocorrer, então, utilizando a tecnologia de informação e comunicação, para levar, então, as aulas e todo o conteúdo educativo para os alunos. Tá? Grande vantagem que está acontecendo aqui hoje, nesse seminário. As pessoas, elas não precisam estar todas no mesmo lugar. E poderia também, se os guri gravarem, por exemplo, eles podem disponibilizar mais adiante, né, também para outras pessoas assistirem. Ou seja, a aula já não tem mais um período certinho de entrada e de saída. A aula acontece em qualquer horário do dia, né, e em qualquer lugar. Em qualquer lugar, porque o aluno não precisa estar lá no polo, embora possa estar, mas o aluno pode estar em casa também, né? Trabalhando. Bom, só para vocês terem uma ideia, a educação à distância ela tem crescido muito no nosso país, até porque ela tem os meios tecnológicos, ela tem toda essa tecnologia à disposição dela para fazer educação à distância hoje. Então, se a gente tem os meios, por que não tentar diminuir algo que está há muito tempo
clamando por educação que é a nível técnico. O Brasil precisa de profissionais a nível técnico. Então, o que a gente está fazendo com o ETEC Brasil? A gente está levando educação à distância a lugares em que o ensino técnico presencial não consegue chegar, né? Nós começamos, só para vocês terem uma visão, nós começamos em 2009 com 7, depois nós passamos para 12 polos, isso só de 2009 para cá. E esse ano a gente vai atingir 42 polos de educação à distância, sendo que na nossa reitoria em Santa Maria, mais de 150 instituições se inscreveram, municípios se inscreveram para receber os cursos EAD do nosso instituto. Né? Então, por que isso? Porque existe essa carência, existe a tecnologia. Então, puxa, casamento perfeito, tem tecnologia, tem gente precisando, tem uma modalidade nova no sentido mais atualizada, né? Ou seja, uma educação à distância atualizada. Então, por que não fazer? Bom, só que um dos pensamentos nossos, de maneira geral, tudo bem, nós vamos levar a educação à distância porque tem todas aquelas tecnologias ali, mas, de maneira possível, esses avanços só vão ser possíveis porque nós temos hoje um número muito grande de lares, né, com computadores. E mesmo quem não acessa o computador, a internet em casa, acessa no trabalho, acessa na escola e acessa em lan house. Tem pesquisas na internet do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, que é bem interessante, que, por incrível que pareça, ele mostra que a maioria do pessoal que vai em lan house não vai para brincar. A maioria do pessoal que vai em lan house vai para realizar trabalhos escolares. A gente tem aquela ideia, não, né? Ah, fulaninho passa o dia inteiro na lan house. Pode ser que o fulaninho seja um daqueles dos 20% que realmente usam a lan house para brincar. Mas as lan houses hoje elas desenvolvem um trabalho muito importante, muito grande, principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Pode ver que tinha até um programa na TV que trouxe, né, as lan houses que existiam nas periferias, né, exatamente para mostrar que lan house também é estudo. Tá? Bom, qual é o perfil desejado do estudante de EAD? Em primeiro lugar, estudante com bom nível de acesso à internet. Né? Ou seja, ele tem que poder acessar a internet. Se não tiver em casa, pelo menos que o polo seja próximo à sua morada, né? Para que ele possa ir no polo quantas vezes precisar, quantas vezes ele quiser. Normalmente são estudantes mais adultos, com maturidade e autodidatas, né? Estudantes autônomos, independentes e disciplinados. Opinam, sugerem, questionam, expressam suas ideias, são reflexivos e críticos. Mas vejam bem, pessoal, isso aqui é o perfil desejado. As pós-graduações, tem várias em EAD, eu mesmo sou atualmente aluna de mais uma pós em EAD, porque eu acredito nessa modalidade. As pós, o que acontece? Já é um público extremamente disciplinado, ele sabe muito bem o que ele está fazendo ali, ele sabe muito bem o que está lhe custando aquele tempo que ele está estudando aquilo ali, e ele vai fazer uma rotina, um dia a dia, no qual ele vai deixar um período, né, para os seus estudos. Só que esse é o estudante ideal para EAD, ou seja, autônomo no sentido de que ele mesmo faz a sua rotina de estudos, ele faz o seu dia a dia e ele não precisa ter alguém ali cutucando ele, não precisa do professor cutucando ele para realizar as atividades. Né? Então, por ele mesmo, ele consegue isso. Independente e também disciplinado, porque a educação à distância ela tem que ter um horário. Né? E esse até é uma das grandes causas da evasão. Porque o que acontece? Muitas pessoas têm ainda uma visão de que EAD é tudo fácil. Aí entram na EAD e não conseguem levar a educação à distância a sério. E aí desistem. Muitas pessoas não tinham o tempo que precisavam e aí não conseguem desenvolver a educação à distância. Né? Então,
isso é uma das coisas que aos poucos a gente está tentando mudar. A gente está tentando mudar essa ideia de que educação à distância não tem valor, né? Não tem qualidade. O que a gente mais trabalha no dia a dia, da hora que eu acordo até a 1 da manhã, quando eu vou dormir, é em volta da educação à distância. Porque ela toma um tempo enorme, um tempo muito maior, 3, 4 vezes maiores do que uma aula presencial eu levo para fazer uma aula em EAD. Né? Então, um estudante que não vai ter esse perfil, o que vai acontecer? Ele vai ter muita dificuldade em terminar o curso à distância. Então, é isso que as pessoas precisam, às vezes, começar a enxergar. E na educação à distância também muda a figura do professor. O professor não é mais agora aquele detentor único do conteúdo, né? O professor agora, ele é um supervisor, um orientador, um direcionador do estudo, né? Um incentivador dos alunos no ambiente. Ele tem que estar com o aluno no ambiente o tempo inteiro. Se ele não pode, tutores, que são tutores, que é um outro professor ou um estudante capacitado para desenvolver o trabalho de tutor, que vai estar ali, ó, com os alunos o tempo inteiro no ambiente. Mas alguém tem que estar, porque o aluno pode a qualquer momento entrar e querer se comunicar, querer uma resposta. A resposta tem que ser rápida. Então, o professor tem esse papel de ser um mediador, ele junto com os tutores, e o aluno tem muito mais responsabilidade sobre a sua aprendizagem. Logo que surgiu os cursos técnicos nessa modalidade, eu me apavorei. Eu digo, puxa, mas será que nível técnico tem maturidade para trabalhar com EAD? Né? Porque às vezes é aquele que tem que ser puxado o tempo inteiro. Será que vai dar certo? Né? Mas o que a gente está fazendo, né, e o que a gente vê nesses polos, é que tinha muita, mas muita gente precisando e que tem levado muito a sério esses estudos. Tá? Então, tem público, tem pessoal interessado e é uma modalidade que vai fazer o uso, então, daquelas tecnologias. Bom, grande desafio na educação, então. Olha só, de um lado eu tenho um aluno totalmente digital e do outro eu tenho um professor analógico. Né? Esse é o grande problema hoje. Eu tenho toda a tecnologia disponível, mas os professores ainda são analógicos. Né? Então, eu tenho todas aquelas características ali. O aluno é multitarefa, ou seja, não queira que ele fique só o tempo inteiro realizando uma atividade esperando até a professora, né, ou o professor dizer o que ele tem que fazer. Né? Ele termina logo e já vai fazer outra coisa, já vai conversar, ele conversa, lê, escuta. Né? Eu tenho alunos meus que eles levam os fones para a sala de aula e eu brinco com eles. Eu digo, tudo bem, desde que a tua música que tu está escutando não atrapalhe o colega e que tu consiga te concentrar nas aulas, pode continuar com o fone de ouvido. No outro dia, mais 5 alunos estavam com fone, né? Mas até hoje está tranquilo. Né? Então, às vezes eu brinco com ele, pessoal, hora de desligar o computador, prestar atenção aqui. Então, tem coisas que tu tem que ir no dia a dia, não adianta tu ficar contra toda essa tecnologia. Né? Guardem celular, desliguem. Né? Não adianta, tem que cativar eles de uma maneira que tu consiga usar a tecnologia com eles. E o que eu mais consigo ver com os meus colegas, e eu estou sempre conversando com eles, é façam com que os alunos participem. Se vocês não sabem fazer um vídeo sobre um tema, uma apresentação de um trabalho, façam com que os alunos produzam esse vídeo e publiquem no YouTube. Os alunos sabem fazer isso. Né? Explorem eles. Chega do aluno explorar o aluno, vamos explorar o aluno, vamos do aluno explorar o professor, vamos fazer ele explorar um pouquinho. Né? E ele gosta disso. Então, vamos fazer a tecnologia, vamos usar toda essa tecnologia. Né? Como diz, vamos gastar a pilha deles. Vamos gastar a pilha dos estudantes, eles gostam, né, de usar as tecnologias. Tá? Então, na EAD eu tenho tudo isso aqui disponível e muito mais, claro. Né? Aqui só alguns softwares que eu coloquei, que são todos softwares livres, ou seja, qualquer um pode utilizar esses softwares aqui para produzir uma aula mais interessante. Então, eu tenho o Audacity ali, que é para áudio. Então, eu posso deixar para os meus alunos alguns áudios disponíveis numa página da internet, né, para eles, ou dentro do próprio ambiente. BR Office, Movie Maker, para eles criar filmes. Ou seja, o que o professor tem que fazer? Do lado do professor, ele tem que ir explorar uma tecnologia.
né? Poderia, mas eu não tenho formação, eu não tenho tempo. Não, vamos levantar da cadeira, vamos começar de alguma forma, né? Pelo lado do aluno, já que tu sabe, tudo bem, vamos fazer um vídeo. Gravem um áudio, né? Façam uma apresentação no Movie Maker. Chamem eles, saibam apenas para que serve e chamem eles a fazer isso. Não precisa vocês dominarem todo, é isso que a gente tem que perceber, que a gente não precisa dominar toda a tecnologia para poder trabalhar com os alunos. Eles podem nos ensinar. O próprio YouTube tem uma área só para professores, no caso o professor pode, se não quer que o aluno fique visitando tudo que é site no YouTube, ele pode disponibilizar numa área privada os vídeos educacionais, os vídeos da sua aula. Então, é uma área privada que o YouTube disponibiliza e que a gente tem à disposição. Eu vou dar uma corridinha só para não demorar muito no tempo. Aqui, pessoal, também outras duas ferramentas que podem ser utilizadas. Professores e alunos podem baixar essas duas ferramentas e desenvolver tarefas com elas. Elas têm quase que o mesmo objetivo. O objetivo dela é criar palavras cruzadas, né? Eu posso fazer questionários. Então, tudo isso eu posso fazer na ferramenta e disponibilizar na internet, numa página, simplesmente numa página HTML. Né? Ou eu posso colocar no ambiente virtual de aprendizagem. O Moodle é o chão da EAD hoje, né? É uma das ferramentas mais utilizadas, é um ambiente virtual de aprendizagem dos mais utilizados hoje, porque ele me oferece tudo isso, ó. Fórum, disponibilização de áudio, vídeo, tarefas, conteúdos. Ou seja, o aluno faz parte do universo Moodle e ele tem à sua disposição todas essas ferramentas. Aqui é uma disciplina de redes da turma de técnico em informática do ano de 2011. Né? Só para vocês terem uma ideia do que eu posso encontrar aqui, disciplina de redes, imagina, o conhecimento técnico que o aluno tem que ter não pode ser teórico. Como é que eu faço isso à distância? Vídeos e depois levo esses vídeos para o fórum, tiro dúvidas no chat. Então, ou seja, eu uso a tecnologia, eu trago ela para dentro do ambiente. Né? Então, se eu preciso de prática, se eu preciso visualizar como é que faz, o YouTube, olha, não falta vídeos ensinando a fazer o que vocês imaginarem. Tem muita coisa boa lá. Né? Todo mundo, às vezes, olha ele como uma coisa... Né? Tem muita coisa boa lá dentro. Claro que a gente tem que saber garimpar. Então, os professores podem fazer o seu vídeo e deixar disponível no YouTube, não só para os seus alunos, mas também para outros alunos assistirem. Né? É a página do professor Fábio, ele está em doutorado esse ano, saiu agora em março. Aqui já é uma outra página, só para vocês terem uma ideia, só para mostrar para vocês o que nesse ambiente eu posso agregar. Então, nesse ambiente, o professor, além de textos disponíveis para os alunos, ele disponibilizou tarefas desenvolvidas com aquelas ferramentas ali, Hot Potatoes e EasyLearn. Então, ou seja, qual é o interessante da ferramenta é que numa sala de aula do ETEC, nós não temos 40 alunos. Eu posso ter 4 turmas junto. Eu posso ter 160 alunos numa turma. Então, imagine se o professor disponibilizasse uma atividade e pedisse para o aluno mandar para ele, para o seu e-mail. Imagina chegando 160 exercícios. Então, não dá. Então, eu tenho que usar a tecnologia. Então, eu uso uma ferramenta que faz toda a correção. O professor coloca ali o gabarito, o aluno realiza e recebe depois um feedback sobre a atividade. E ainda pode discutir no fórum, o professor comenta o que gostou, o que não gostou. Né? Então, sempre com um feedback para o aluno. Aqui é a mesma coisa, uma outra atividade. E uma outra coisa, pessoal, é assim, ó, embora o Moodle, todo mundo imagine ele como uma ferramenta, um ambiente virtual para uso em EAD, eu uso ele no presencial. As minhas turmas do técnico estão todas no Moodle. Por quê? Porque hoje eu não pude dar aula para eles agora lá à noite, mas eu deixei a atividade no Moodle e eles têm que postar até o final da aula. Então, eu faço eles participarem do dia a dia. Eu trago eles. Eu entro, às vezes, de manhã e tem alguma pergunta sobre alguma coisa da aula. Que, às vezes, aquele aluno que ficou mais quietinho não teve coragem de perguntar, ele faz isso no Moodle. Uma outra coisa, os alunos no Moodle, eles são iguais a ti, eles não te tratam nem por senhor ou senhora.
é direto tu, eles acham que tu é irmã deles, e isso eu acho excelente. Ou seja, não tem toda aquela coisa, sabe? Eles não têm meia palavras, eles perguntam mesmo. Né? Então, ele dá uma liberdade maior de expressão para o aluno. Né? Então, usar em apoio ao presencial é excelente. E é uma forma de ir se acostumando. É uma forma de ir trazendo. É uma ferramenta que está disponível na internet. Né? Claro que precisa de um servidor, mas não é nada muito trabalhoso. Né? E que pode ser trabalhado com professores em qualquer nível. E aqui nós temos os ambientes virtuais imersivos, que o que é? Bom, se o Second Life é tão famoso assim, vamos levar um pouquinho do Second Life para a educação. Então, existem várias iniciativas de trabalhar com mundos virtuais também na educação. Aqui é da Universidade Federal de Alagoas, no qual eles desenvolveram, fizeram uma aula e o aluno está ali nesses dois ambientes, visitando uma sala de aula virtual. Então, o aluno entra na sala de aula, escolhe o lugar para sentar e ele pode escolher o que ele quer olhar. Quando um outro colega entra no ambiente, ele pode dar um oi para o outro colega escolhe um lugar e pode assistir uma outra coisa diferente. Então, o que é essa imersão? Também, novamente, traz a tecnologia para a sala de aula. Tá? Aqui nós temos já uma iniciativa do professor Marcelo Rosa, que ele também está trabalhando com educação imersiva, e ele fez o que? Ele desenvolveu um laboratório de programação nesse ambiente imersivo. Né? Então, o aluno entra ali, programação é uma coisa bem difícil dos alunos pegarem, né, deles compreenderem, eles precisam de bastante estudo extra, então ele achou que desenvolvendo um laboratório virtual de programação seria uma forma de causar no aluno um maior interesse pela disciplina. Né? E a grande vantagem é essa possibilidade de tu ter várias tecnologias juntas. A nível de ETEC, qual é a nossa grande dificuldade? A faixa etária dos estudantes não é... Nós temos alunos que não são acima de 25 anos, que o perfil nacional é aluno da EAD acima de 25 anos. Se aluno de concomitância externa, ou seja, que faz... Né, o ensino médio fora, já é um aluno, né, mais jovem. Então, nós temos uma certa dificuldade, é que com essa faixa etária heterogênea, nós temos perfis diferentes. A gente muitas vezes não consegue o perfil que a gente queria para o EAD. Né? E a gente tem que trabalhar em cima do perfil que a gente tem. Eu não posso só querer o perfil, o melhor perfil. Eu tenho que ir atrás do qual é o aluno que eu tenho e o que eu posso oferecer para ele. Então, grande parte dos alunos trabalham e estudam, tem dificuldade de adaptação ao ambiente. Então, não é, embora a tecnologia esteja presente, muitos dos nossos alunos têm dificuldade. Tem dificuldade em realizar atividades em grupo, porque, como vocês viram, a gente tem vários polos nos assistindo. Às vezes, eu dou um trabalho para que o polo de Santa Maria faça com o polo lá de Canguçu, né? E aí entraram no ambiente, não entraram, o cara veio, não fez nada, como é que é? Né? Eu tenho como desenvolver o texto colaborativo, mas tem que ter uma comunicação muito grande, uma parceria muito grande, uma cumplicidade entre a turma. Então, algumas coisas se tornam bastante complicadas. E muitos professores ainda que atuam, ainda têm conhecimento limitado nas novas TICs. Então, o que faz isso? Faz com que não explore tudo o que teria à disposição e caem em textos, PDF ou em outro formato, mas caem no modo texto. De uma maneira geral também, né, o aluno acaba não gostando, né? Porque, poxa, eu entrei aqui é só puro texto, leitura, leitura, texto, leitura, leitura, não tem nada, né? Então isso desmotiva também o aluno. Então esse é um grande desafio. Então, em função disso, nós temos, claro, não só nós, mas a educação à distância, de maneira geral, em instituições extremamente reconhecidas no Rio Grande do Sul, tem um índice de evasão muito grande, né? Exatamente por causa disso. Muitas vezes as pessoas entram na EAD pensando ela de uma forma, e quando entram, né, não era aquilo que ela esperava, não é aquilo que ela consegue para o seu dia a dia. Tá? Como uma forma de ajudar os professores, o ETEC ele não só disponibilizou cursos, ele também tem disponibilizado capacitações que acontecem em Santa Catarina, Paraná,
que são os mais próximos de nós, que buscam capacitar professores para trabalhar nesses ambientes, tá? E cursos internos de capacitação na própria instituição que a gente tem trabalhado. Agora é com vocês. O espaço agora é reservado a perguntas. Vamos lá, pessoal. Pessoal presente, pessoal nos polos. Como se matricular nos cursos, né, do ITEC Brasil para que capacitação de professores, né, para trabalhar junto com os alunos, né? Porque já que a grande dificuldade do ensino é com os professores, né, para trabalhar na sala de aula. Então, eu gostaria de saber como capacitar esses professores, né, com esses cursos, né, como eles fariam para poder entrar nessa rede, né, para poder trabalhar com os alunos, né? A nível do Instituto Federal Farroupilha, o que acontece é, durante o ano, vem convite das instituições que são instituições formadoras, que são instituições como a Universidade Federal de Santa Catarina e Paraná, que já estão prontas para ensinar para os professores a trabalhar, então, a colocar eles dentro desses ambientes, dentro dessa nova forma de ensino. Então, como é que acontece? O ano passado eu fui 2 vezes a Santa Catarina realizar formações, porque mesmo eu trabalhando há bastante tempo, eu não deixo nunca de me atualizar. E normalmente vêm por convites, eles não são ainda abertos, porque eles consideram que primeiro eles têm que formar os professores que hoje atuam no ETEC. Né? Porque o que acontece? Tem muitos professores que hoje são convidados a trabalhar, que têm o conhecimento do dia a dia da tecnologia e chega ali e se vê frente a várias outras tecnologias disponíveis e que ele teria que explorar para cativar o seu aluno, né, e manter ele fora. Então, os cursos, por enquanto, eles são das instituições formadoras para os professores das instituições que fazem parte da rede ETEC. Concomitante e sequencial, são as formas para entrar, não é? Isso que eu entendi? Concomitância externa e subsequente. E no caso, para professores, eles não entrariam na concomitância, entrariam na forma sequencial, porque já tem formação, então como é que ele teria que ser nessa forma? Como é que é? Eu não entendi bem essa parte. Tu diz assim, para um professor... para a formação de professores para trabalhar, é isso. Como é que ele recebe a formação? É isso, É dessa forma que eu te falei, ó. Inicialmente, os professores eles são convidados para trabalhar dentro do programa, tá? Por exemplo, a Giane é convidada para trabalhar uma disciplina dentro de um curso técnico que ocorre no ETEC Brasil, em parceria com o Instituto. Se a Giane já tem essa formação, se a Giane sabe trabalhar com as tecnologias, excelente. Mas mesmo assim, ela não dispensa a capacitação. Então, as outras instituições que são as formadoras, existem instituições hoje que são formadoras, ou seja, a responsabilidade delas é capacitar esses professores. Então, elas mandam, de tempos em tempos, numa média de 3 em 3 meses, convites para 10 vagas para Alegrete, para professores para se capacitar para o ETEC. 10 vagas para Santa Catarina, 10 vagas para São Paulo, e assim vai indo. E aí tu chega lá, são em média 150, a última que eu fui era 150 professores, todos eles imersos dentro do ambiente e tentando explorar as tecnologias para levar isso para os alunos. É divulgado, então? É divulgado, mas por enquanto ainda é internamente, no sentido assim, ó, eu não tenho como capacitar professores que ainda não estão no programa, porque primeiro eu preciso atender ao programa, né? E aí depois, ou por exemplo assim, ó, se tu já é um professor que já tenha interesse em trabalhar no ETEC, eu já posso te levar à capacitação, né? Por quê? Porque tu é o próximo professor daquela disciplina, então eu sei que tu vai precisar, eu já posso levar.
né? Mas ele não é aberto à comunidade de professores. Não é, por exemplo, o professor chega ali, se inscreve e vai. Ele ou tem que estar no programa, ou ele tem que ter sido convidado já para fazer parte do programa em algum momento. Bom, parabéns, professora Giane. Muito interessante a tua explanação a respeito das NTICs. Eu tenho uma curiosidade em relação à prática dos cursos técnicos, né? Muito interessante a forma. Eu também sou professora à distância e como vocês assumiram o desafio de formar, né, com disciplinas completamente tendo a necessidade de ser prática, né, através do virtual. Eu te pergunto, eles têm uma carga horária de prática? Aulas presenciais, sim. Em média, pelo plano, seria a cada 15 horas aula, eles teriam uma aula prática, né? Então, por exemplo, hoje a Leila está em que cidade? Caçapava do Sul, né? Não? Encruzilhada do Sul. Tenho 2 professores hoje, que é o professor Marcelo, um desses aqui, e o professor Heleno, que eles estavam em Porto Alegre, na aula de doutorado, e foram direto para Santa Maria para dar aula do ETEC lá. E amanhã eles dão aula presencial dentro do Instituto. Então, na verdade, o que acontece? É uma rede toda a rede do Instituto Federal Farroupilha que participa, são professores que dão suas aulas presenciais e sempre encontram um dia dentro do planejamento, porque é feito um planejamento mensal, onde o professor, o coordenador do curso, coloca em que lugares vai ter aula naquele mês. E ele faz um roteiro de maneira a levar as aulas das disciplinas que estão em andamento até os polos, né, para atender esses alunos. Claro, por isso que eu digo, na educação à distância a gente tem que trabalhar bastante com vídeos, porque é ensino técnico, né? E as aulas práticas a gente tenta levar sempre que possível, mas em média é a cada 15 horas. Claro que a gente depende de verba, de governo, então às vezes a gente não consegue, mas aí, por exemplo, semana passada a gente conseguiu ir a Santa Maria, essa semana de novo. Então um mês pode ser uma aula, mas na outra a gente consegue colocar 2, né? Até porque a aula presencial ela chama de novo o aluno que estava meio assim, às vezes ele não entendeu, não conseguiu entender com vídeo, e aí ele vai na aula presencial, o professor explica, ele participa e aí ele consegue voltar. Professora Giane, o polo do ETEC de São Borja fez uma colocação ali. Eles estão colocando, concordamos plenamente quando diz que o ensino à distância é algo novo e que a interação aluno-professor se dá de outra forma, não mais como um ser que tem as respostas, mas como um gerenciador, ou seja, um facilitador, isso é, consenso aqui entre nós. Alex de Souza, não vale, você é meu tutor. Vou mexer com ele. O Paulo de Bagé pergunta, os tutores podem participar desses cursos como convidados? Desses de professor formador não, porque tem cursos próprios para tutores, né? Inclusive, pessoal, daqui uns dias o nosso vestibular já fechou. O nosso vestibular já fechou segunda-feira as inscrições, né, para os nossos cursos. Mas daqui uns dias nós vamos abrir edital para tutor, né? Que o tutor hoje ele é o aliado do professor, né? Na educação à distância. E o tutor, no caso, ele precisa de uma formação tanto quanto com o professor, né? E a gente trabalha uma formação de 60 horas para esses tutores no ambiente, que a formação ano passado e o ano retrasado foi realizada por mim e pela professora Josiane. Porque, a princípio, se a gente considera que se o ambiente dele vai ser a EAD, essa formação, claro que tem que ter momentos presenciais, mas ela tem que ser bastante por EAD. Exatamente para ele se colocar no papel de aluno e conseguir perceber, né, falhas ou, né, e conseguir colaborar e ele se coloca no papel de aluno e aí ele participa melhor desse acompanhamento. Então, esse é um concurso que tem, daqui a pouco, era lá por 15 já foi. Vai estar abrindo o concurso para tutor e o tutor do ETEC ele tem que ter formação pedagógica, ou seja, 1 ano de experiência docente.
é bem complicado de nós encontrarmos tutores. Ele tem que ter, no mínimo, curso técnico ou graduação e tem que ter 1 ano de experiência e 20 horas para trabalhar com a educação à distância no nosso ETEC, que é lá na esquina lá do Instituto Federal, a sede, que ali na sede é o nosso núcleo de EAD. Tem concurso aberto para quem quiser daqui a um tempo. Os alunos da escola Alda Crespo estão perguntando se tem algum projeto já em vista para os professores da rede municipal e estadual, não apenas só para a rede ETEC Brasil, para utilizar, né, as TICs nas escolas, pois hoje em dia então temos laboratórios em quase todas as escolas. Projetos particulares nossos, não. Mas se tu entrar na Escola Brasil e vários outros sites na internet, tem muitos e muitos e muitos projetos. Até o ano passado, quando a gente já teve aqui na Unipampa, o ano passado teve também um seminário, e nesse seminário a gente trabalhou com informática e educação para os professores. Até surgiu depois dali um movimento para a gente fazer uma especialização em informática na educação. A gente só não conseguiu fazer porque a gente não tem mais tempo para conciliar, porque a gente trabalha a nível técnico, né, ProEja subsequente, concomitância externa, integrado, mais graduação e mais a pós-graduação e mais o ETEC. Então não deu tempo de... Nós não tínhamos professores suficientes para colocar a pós no ar, mas eu acho que ano que vem sai. Que eu acho que é um primeiro passo, né? É uma pós-graduação para, então, voltada para os professores para trabalhar com informática na educação. Professora, eles estão pedindo se a senhora vai disponibilizar a apresentação para eles ali. Sim, está disponível. Ok, então. E já deixaram para nós aqui os e-mails, aqui a gente depois, então, encaminha a apresentação para eles. Bom, boa noite, pessoal, então. Só queria dizer para vocês, abusem da tecnologia, professores ou alunos, passem a utilizá-las. É só o começo. Obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a professora Giane Cardoso da Rosa pela sua fala, pela sua contribuição no nosso 2º seminário online do ensino profissionalizante. E agora nós teremos a apresentação dos trabalhos da Faculdade Antônio Meneghetti de Santa Maria. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade. Eu sou a professora José, coordenadora de graduação da Faculdade Meneghetti. E hoje nós já estamos fazendo uma aula diferente utilizando a tecnologia. Temos aqui alunos do curso de graduação em Direito, Administração e Sistemas de Informação, participando de uma aula interdisciplinar através deste seminário. Nem todos os alunos estão presentes porque estão participando do Fórum da Verdade em Porto Alegre. Boa noite, pessoal. Problemas técnicos. Continuamos, então. Eu gostaria de apresentar a missão da nossa instituição, que é a formação de uma nova inteligência empreendedora, individuada, reforçada e focalizada na ação prática do sucesso, humanamente superior e socialmente correta. Então, a nossa instituição tem também como objetivo retomar a cultura humanista em suas práticas. Aqui, então, uma foto, né, da fachada da nossa instituição, para que vocês conheçam um pouco. Como qualquer instituição de ensino, né, nós trabalhamos de forma indissociável ensino, pesquisa e extensão. E temos os cursos de graduação em Administração, Sistemas de Informação e Direito. Outra foto, né, do campus, onde fica a nossa instituição. Esse campus é o Recanto Maestro. O Recanto Maestro é um centro internacional de arte e cultura humanista. Mais uma foto da nossa faculdade.
E nós verificamos que a nossa instituição, pelo local onde está inserida, tem um papel estratégico, um papel fundamental, pois é a primeira, e não só a primeira, a única instituição de ensino superior presencial na região de imigração italiana, na região da 4ª colônia de imigração italiana, que abrange 9 municípios: Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Silveira Martins, São João do Polesine, Restinga Seca e Agudo. Nossa instituição localiza-se em Restinga Seca. Então, mais uma foto, né, com alguns alunos, professores da instituição. E um dado muito importante que nós temos aqui, no campus da faculdade, nós temos em torno de 20 empresas de serviços, fábricas, empresas educacionais, que dão oportunidade de trabalho aos nossos alunos. Então, 95%, ou na verdade até mais, é maior esse percentual dos alunos, estão no mercado de trabalho. Então, o que eles aprendem na teoria, em sala de aula, eles já aplicam na prática. É uma rotina, teoria e prática. Além disso, nós estamos iniciando agora neste semestre a incubadora de empresas. É uma incubadora não só de base tecnológica, é uma incubadora mista, que abriga organizações de base tecnológica e organizações tradicionais também, porque é uma característica da região. Um dado muito importante também da nossa instituição são os professores com experiência prática de sucesso na sua área de atuação. Então, são professores que, além do conhecimento teórico, da formação necessária teórica, têm a vivência prática. Então, os alunos já conseguem aplicar em sala de aula tudo que os professores têm também na sua prática de atuação. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as metodologias de ensino diferenciadas que acontecem na nossa instituição. Uma delas é que a cada semestre de todos os cursos nós temos as disciplinas de formação empresarial. Essas disciplinas têm todo o know-how de uma consultoria empresarial internacional. E essa prática vem para a sala de aula. Então, não é só a teoria, a prática está muito presente para a profissionalização destes alunos. Por exemplo, na disciplina de planejamento estratégico, de fato, os alunos elaboram o planejamento estratégico de uma empresa. E, além disso, eles têm um desafio. Eles têm que fazer um trabalho muito bem feito, porque eles têm que vender esse planejamento estratégico para os empresários. Outra disciplina que nós temos é a disciplina do plano de negócios. Então, os alunos elaboram um plano de negócios para um novo projeto. E esses planos de negócios já se tornam prática. Um exemplo é o bar que fica na nossa instituição, que é o Bar Félix, que é de uma aluna egressa da instituição. Elaborou o plano de negócios na disciplina e hoje colocou em prática esse projeto. Estou falando aqui, pessoal, do curso de administração, por quê? Porque é o nosso primeiro curso, nossa instituição vai completar agora 5 anos, né? É o curso que tem uma vivência maior, né? O curso de Direito iniciou nesse ano, de Sistemas também não faz tanto tempo, mas todos eles voltados para essa questão prática. Então, desde o primeiro semestre, os alunos simulam a criação de uma empresa. Eles já começam a ter uma ideia do que é uma organização, missão, visão, valores, público-alvo já desde o primeiro semestre. Por exemplo, na disciplina de estatística, que poderíamos pensar, é uma disciplina que só vai envolver cálculos, ok? Também envolve, mas os alunos, todos os alunos, elaboram uma pesquisa de seu interesse, tabulam essa pesquisa, utilizam a ferramenta Excel, Google Docs e vão aplicando as tecnologias em sala de aula. Quando os alunos fazem a simulação da criação de uma empresa no primeiro semestre, eles utilizam o Movie Maker, como a professora falou na sua palestra. É uma ferramenta também que nós podemos utilizar. E saem vídeos maravilhosos, vídeos institucionais. Por quê? Porque existe a criatividade do aluno. Ele aprende a utilizar a ferramenta, mas tem muito a sua criatividade em utilizar essa ferramenta. Visitas técnicas são uma prática constante também na nossa instituição. Como eu disse para vocês, não temos todos os alunos hoje, porque estão no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, mas não só participando do fórum, visitando empresas na região de Porto Alegre. E como nós temos empresários parceiros da nossa faculdade,
Eles podem visitar, inclusive, à noite as empresas e conhecer o seu processo de trabalho. Viagens de estudo são uma prática constante. Projetos interdisciplinares entre graduação e pós-graduação, não só nos cursos de graduação, e projetos que se tornam prática. Nós temos uma fábrica de queijos aqui na região que iniciou com o trabalho da pós-graduação. Uma fábrica de cosméticos que também iniciou em um trabalho da pós-graduação. Então é uma vivência muito prática que estimula o espírito empreendedor nos alunos. Além disso, para que os alunos estejam sempre na prática, os eventos que acontecem na nossa instituição, jornadas acadêmicas, semanas acadêmicas, são organizados pelos alunos, assim, eles já vão aprendendo e já vão também fazendo um caixinha para a formatura. Além disso, por mais que ocorra o foco em todas as disciplinas da prática, para complementar, nós temos um laboratório chamado Identidade Jovem. Neste laboratório, nós fazemos ainda mais a prática, contabilidade. Então, vamos fazer o balanço patrimonial de uma organização nesse laboratório. Vamos aprender como utilizar um CRM, um ERP. Então, a prática é muito constante na nossa instituição. Mais uma foto na instituição. Então, a formatura também é um grande diferencial. Por quê? Existe a festa de formatura, claro que sim, a cerimônia. Mas um objetivo ainda maior, que é uma viagem internacional de estudos. Então, os alunos, esse caixinha que eles vão fazendo, participando das jornadas, desenvolvendo as jornadas, realizando eventos, eles vão fazendo esse caixinha para uma viagem internacional de estudos. Porque hoje, ok, nós podemos estar atuando no Brasil, mas temos que ter uma visão global. Saber a realidade de outras culturas que podem depois ser nossos clientes, nossos parceiros, ou também aprender o que eles fazem de melhor para aplicar na nossa região, na nossa realidade. E essa viagem, inclusive, acontece também com os alunos do MBA. Já são alunos que estão no mercado de trabalho, que têm as suas empresas consolidadas e permite um networking também essa viagem, porque os alunos conhecem os alunos do MBA, os da graduação, e muitas vezes até vão trabalhar depois nas empresas desses alunos do MBA. Então, o EAD, para nós, esse momento, esse seminário, é um momento de grande aprendizado quando nós falamos no EAD, porque nossa instituição ainda não tem instituído o EAD. Nós vamos começar agora, nosso curso de administração foi reconhecido, então o Ministério da Educação permite 20% do curso EAD. Então, com a palestra da professora Giane, nós também conseguimos aprender muitas ferramentas que nós não havíamos pensado e que agora podemos também utilizar no nosso projeto. E deixo aqui uma mensagem, então, final, né? A árvore deve tocar o céu e viver dos seus ventos e do seu sol, sem jamais destacar as raízes da terra que lhe dá lugar e existência. Ser céu enquanto se caminha na terra. É uma frase do professor Antônio Meneghetti, né? Que a nossa faculdade leva o nome dele. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando, apresentar um pouquinho a nossa instituição e convidar a todos, por favor, que venham nos conhecer. Obrigada.
Olá. Só um instantinho, pessoal. Pode começar, Eduardo. Contigo. Alô? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Pode começar, Eduardo. Alô? Tá me ouvindo? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Nós somos do Instituto Federal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Nós somos do Núcleo AD do Campus de Alegrete. Farroupilha. Hoje estamos aqui numa aula presencial na cidade de Encruzilhada do Sul. Eduardo, ficamos sem tua imagem. Eu acho que tu pode continuar sem tua imagem. Eu acho que tá ficando muito lenta a transmissão. Acho que se tu puder ir falando, acho que vamos ficar com teu áudio e sem a tua imagem. Pode ser? Bom, perfeito. Fica melhor mesmo, tá? Não sou tão bonito como as apresentadoras que tivemos hoje. Tá, pessoal, é o seguinte, o EAD faz parte dessa caminhada mesmo aí. Essas dificuldades que a gente encontra, né? Hoje essa transmissão online, né? Isso faz parte do nosso dia a dia de aprendizado, né? E levar aos polos mais distantes da nossa cidade. Gostaria agora depois passar a palavra para a nossa coordenadora do nosso núcleo, a professora Leila, que vai fazer uma pequena explanação, não tá. Explanação. Não tá. O nosso áudio aqui, nós estamos aqui no. O nosso áudio aqui, nós estamos aqui no. Nosso polo encruzilhado, nossa internet estava um pouco lenta, né? Então a gente está aqui hoje no hotel tentando fazer essa transmissão para vocês, né? Isso faz parte dos cursos à distância, né? A gente está nessa caminhada desde 2009 e a gente está no nosso polo tentando melhorar mais essa transmissão para o pessoal, para os alunos, inclusive um pouco vocês nessa e a gente está melhorando essa para os alunos, tá?
Boa noite, eu vou seguir falando, espero Boa não noite, me eu vou confundir seguir muito, falando, espero não me com esse confundir retorno muito. que está bem distante do tempo real que nós estamos transmitindo aqui. Com esse retorno que está bem distante do que estamos transmitindo eu aqui. coordeno atualmente o núcleo de ensino à distância de Alegrete, eu coordeno o ensino de Alegrete, Campus Alegrete, como como falou antes, o Campus Alegrete foi pioneiro. O Campus Alegrete foi pioneiro na trajetória do ensino à distância Federal Farroupilha, dentro de todo o Instituto Federal Farroupilha. E hoje nós estamos entrando no nosso quarto ano de atuação. O que eu tenho para dizer brevemente, dentro da minha experiência do ensino à distância? Dentro da minha experiência do ensino à distância, tive meu primeiro contato com essa modalidade em março do ano passado, pedagógica do nosso NEAD, e me apaixonei por essa modalidade. Venci preconceitos e me apaixonei por hoje a gente vê a própria sociedade vencendo esses preconceitos em relação ao ensino à distância. Eu vejo no ensino à distância um caminho sem volta. Eu vejo que daqui para frente as nossas instituições estão expandindo nesse sentido. Eu vejo que daqui para as instituições voltadas para essas tecnologias. Se a sociedade hoje não vive só no mundo real, virtual, vive também no mundo virtual, justamente esse processo. Então, eu acredito que o ensino à distância veio para ficar e acredito que daqui para frente, na pior das hipóteses, sendo pessimista, eu acredito que nós teremos instituições com modalidades mistas, que contemplem, como há pouco falou o pessoal da Faculdade Antônio Meneghetti, parte desses cursos à distância, utilizando essa ferramenta maravilhosa, pessoal à distância, e partes presenciais, com atividades presenciais, que são muito importantes para os alunos, para os professores, para todos envolvidos nesse processo de educação. Hoje eu estou aqui e vim conversar com os nossos alunos dos cursos técnicos em agricultura e agroindústria, que nós temos aqui no Polo da Encruzilhada, presenciais, que são convidei muito importantes dois para os alunos, professores envolvidos nesse curso da agroindústria. Eles estão aqui pacientemente esperando conosco esse tempo todo para falar um pouquinho do que representa para eles a modalidade do ensino à distância, desde que nós chegamos aqui em Encruzilhada, educação. E o que trouxe hoje para eles, para a vida deles, vim conversar com os nossos alunos agricultar. São os nossos dois alunos aqui, eles vão se apresentar para vocês. Agricultura e agroindústria, que nós temos aqui no Polo da Encruzilhada, e convidei dois dos nossos alunos. Boa noite, meu nome é Marco Oliveira. Eles me fazem o que representa eles, a modalidade do ensino à distância, nosso trouxe para eles e para a comunidade. São os exemplares. Boa noite, meu nome é sobre sendo para nós, eu sei que a professora Leila, para nós foi fundamental a questão das distâncias, porque a gente que todos sei conhecidos da Leila, para nós foi fundamental a questão das distâncias, A gente tem que fazer um deslocamento muito grande, muito cansativo, tem um deslocamento muito cansativo, até que é Santa Cruz do Sul, por exemplo, que é uma cidade mais próxima. Hoje eu consigo fazer o meu curso profissionalizante sem perder nada em qualidade, sem perder nada em conhecimento, de maneira, digamos assim, prática, menos dispendiosa, rodar 200 km todos os dias, até Santa Cruz, por exemplo, fazer um curso lá nas instituições de lá, Em comparação a colegas de trabalho, por exemplo, eu não vejo um diferencial, eu acredito que a qualidade do curso, a qualidade dos conteúdos não deixa nada a desejar. Falando um pouco da nossa plataforma que a gente disponibiliza, é um formato muito bom, informações são fácil acesso, e até como a professora Leila falou, é injusto haver qualquer discriminação sobre o curso AD, porque a gente é bastante cobrado, provas, exercícios,
só venha salientar a qualidade. Eu acho que da minha parte era isso. Eu acho que para mim foi um privilégio. Da minha parte era isso. Eu acho que para mim foi um privilégio a importância do curso EAD. Mais um colega nosso também que gostaria de falar. Passar a palavra para ele. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, alô, pessoal. Polo de inclusão. Desculpa atrapalhar, pessoal. Importante para mim, porque já sou técnico universitário formado pelo CRES e grande importância para mim, que já sou técnico mais formado na área de CRES. E para a população aqui também é importante, para quem está sendo um aperfeiçoamento e adquirindo mais conhecimento na área de cidade, porque vai para a população aqui também é importante, conhecimento, como no meio rural, acesso para essa distância, né, na plataforma. E temos acesso na plataforma. Muito importante para todos. É de grande importância para todos, porque até nós não tínhamos curso desses na cidade. Muito obrigado pela participação. Alô? Oi. Pierre? Então, pessoal, esses dois depoimentos dos alunos nossos do curso de indústria. Oi. O áudio está um pouquinho, está oscilando muito o sinal. O Carlos Humberto está falando contigo agora. Viu? Tá oscilando muito o sinal. Pierre, irmão, eu quero te agradecer a presença. Pode falar. Tá. A presença nesse ambiente virtual, com o depoimento desses nossos protagonistas. Nós estamos aqui, nesse momento, no seminário online, o segundo seminário, que desde o ano passado a gente vem a várias mãos construindo esta possibilidade de a gente discutir o ensino à distância e o ensino presencial. E eu quero agradecer o depoimento desses nossos estudantes aí de Encruzilhada, do Polo, a professora Leila Pinho, o meu amigo particular, o Pierre, professor e tutor, que para nós foi muito importante. Ficamos um pouquinho prejudicados quanto ao sinal, quando ele vinha, o link eu acho que oscila, e daí apresenta um eco. Então, mas a gente teve contextualizado a ideia que vocês quiseram passar para nós. Então, em nome da Secretaria de Educação e Cultura, junto com a equipe, a professora Maria Cristina Vernes, da Unipampa, o Jairto, o Patrick, o Rafael, e mais todos nós presentes, e todos esses polos que eu quero já de imediato agradecer. Eu não me apresentei, eu sou o Carlos Humberto, da Secretaria de Educação, que trabalho com ensino profissionalizante, que a gente, junto com a Unipampa, estamos trabalhando, estamos lutando com esta, não vou chamar ferramenta porque me leva à qualidade total, eu vou falar como este mecanismo educacional no contexto da formação profissional. Então, Pierre, professora Leila, queremos agradecer também aos outros polos. Nós não, tô vendo a tua imagem agora, Pierre. Um grande abraço, muito obrigado os nossos estudantes ali de Encruzilhada, estou vendo a imagem deles, o nosso áudio que foi um pouco prejudicado, mas eu quero transmitir um grande agradecimento ao pessoal de Encruzilhada, ao Polo, e parabéns ao técnico agropecuário e o outro curso que eu não consegui captar. Eu quero te dizer que dentro do nosso contexto do projeto Ensino Profissionalizante, desse segundo seminário, uma das coisas que nós queremos trazer, como vocês viram aqui na primeira palestra, para a gente experienciar, ou seja, os nossos estudantes dos vários polos do ETEC Brasil, do polo da Universidade Aberta do Brasil, eles possam fazer esse tipo de relato de experiências. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos, às vezes, trabalhando aqui e nós precisamos de subsídios dos nossos companheiros dos outros polos. Por quê? Porque nós temos a nossa realidade, cada um tem essa realidade. E dentro do contexto educacional, na minha opinião, e penso que muita gente também
comunga deste mesmo pensamento, nós temos que cada vez nos interconectar, porque uma das chaves da educação futura, junto com a tecnologia, é nós podermos trocar experiências, avanços que nós temos dentro do contexto de formação. E essa formação não precisa ser só a profissional, mas essas nossas redes sociais, isso faz com que nós aproximamos, onde a tecnologia parece tão sintética, parece de um movimento tão tecnicista, ela consegue trazer aquele lado humanista. Por isso eu quero também parabenizar a faculdade Antônio Meneghetti, ali de Restinga Seca, que muito bem colocou a sua proposta, a sua missão, que esse lado humanista, usando a tecnologia. Porque parece-me que muitas vezes a gente ouve falar, os nossos jovens estão muito na tecnologia, eles parecem que estão num outro mundo, ou seja, num mundo virtual. Eles parecem que estão perdendo aquela matriz humanista que veio da sua educação em casa. Mas eu até concordo um ponto e discordo no outro. Por quê? Porque eles estão conectados, só que eles são nativos tecnológicos, eles já nasceram na era da internet, enfim, desses avanços tecnológicos, e eles estão cada vez mais usando como mecanismo até mesmo de uma formação de uma nova sociedade. E essa sociedade não precisa ser virtual, essa sociedade ela é humanista também, mas só que com um grande apoio da tecnologia. Então, nesse pequeno comentário do primeiro dia do segundo seminário online do ensino profissionalizante, nós, Secretaria de Educação, juntamente com nossos apoiadores, a Unipampa, o Garra Unopar, o nosso Instituto Federal Farroupilha, com a sua gama de polos que eles são a unidade gestora, para poder, assim, a gente conversar. E esses alunos, nossos estudantes, podem também interlocutar com a gente. Então, isso é muito importante. E nós queremos hoje, Pierre, que eu estou vendo o teu áudio aqui, e também os outros vários polos do ETEC, da Universidade Aberta do Brasil, enfim, nós queremos agradecer a presença de vocês, mesmo nesse ambiente virtual. E a todos os presentes aqui, nós queremos agradecer e vamos dar por encerrado o primeiro dia do segundo seminário online do ensino profissionalizante. E amanhã nós teremos, às 19 horas, a palestra da professora Amanda Mello, da Unipampa, Campus Alegrete. Às 20 horas, em torno de 20 horas e 10 minutos, a apresentação dos trabalhos do Colégio Estadual Emílio Zunedo. Às 20h30, 20h25, por aí, a apresentação dos trabalhos do Garra Unopar, daqui de Alegrete. E às 20h40, a apresentação dos trabalhos da Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles. E, culminando, 21 horas, painel de debates com a temática: as tecnologias na educação, seus desafios em perspectiva. Um painelista, professora Maria Cristina Vernes, Unipampa, professora Amanda Mello, da Unipampa, professora Denise Aurélio, coordenadora do Polo ETEC Brasil em Alegrete, e o professor Luciano da Garra Unopar, Alegrete. A todos uma boa noite, muito obrigado, mais uma vez a todos que participaram online, que Deus abençoe a cada um e a cada uma, e amanhã estaremos de volta, 19 horas, o pessoal que vai apresentar trabalho, quero reforçar aqui, eu sei que estão todos no chat, por favor, às 14 horas, o Patrick vai estar com o link aberto para testar áudio, para testar sinal, amanhã, a partir das 14 horas. Isso, colocou no bate-papo. Pierre, saúde para ti, bom retorno, boa viagem, Deus acompanhe você sempre. Um grande abraço e boa noite a todos. E desejamos a vocês todos um bom sucesso ainda. Parabéns com esse seminário. Sucesso ainda. Parabéns com esse seminário. Que continue e vamos... E que para o próximo terceiro encontro que vai ser o ano que vem, que as nossas conexões sejam melhores ainda.
Certo, Berri. Obrigado pela participação do pessoal aí do polo e todos os demais polos que estão, então, conectados aí. Então, lembramos aos técnicos aí, né? A partir de amanhã, às 14 horas, estaremos, então, com o link aberto para testes, para ajustarmos, né, os últimos detalhes para a segunda noite do evento do Seminário Online Profissionalizante. Obrigado a todos os polos, uma boa noite e se encontramos amanhã no mesmo horário, às 19 horas. Abraço, tchau, tchau.